Imagine duas forças invisíveis. Uma deseja ser vista a qualquer custo. A outra sente tudo, até o que não é seu. Quando se encontram, nasce um choque silencioso. Você o reconhece no corredor do trabalho, no almoço de família, no grupo de amigos. Luzes internas se voltam para um centro que pede aplauso, enquanto um radar emocional capta cada microexpressão da sala. Um se amplia no espelho, o outro se dobra para caber. E sem perceber, ambos ficam exaustos. Chame isso de narcisista e empata, se quiser. Na linguagem de Jung, são faces de uma mesma psique procurando se completar. A fome de reconhecimento e a fome de conexão. Você já saiu de uma conversa brilhando por fora e vazio por dentro? Já carregou a dor alheia como se fosse sua até perder o contorno? Não estamos falando de vilões e santos, mas de polaridades que todos carregamos. Hoje vamos atravessar esse campo magnético para entender por que se atraem, por que doem e o que revelam sobre a sua individuação. Se algo em você já se sentiu grande demais para ouvir ou pequeno demais para existir, este é o seu mapa. Respire. Entre comigo. O conflito invisível pode ser a chave discreta que faltava para você recuperar limites, coragem e uma presença que não pede permissão nem aplauso. O encontro entre narcisista e empata não acontece apenas em romances intensos ou histórias de abusos emocionais. Ele se manifesta em reuniões de trabalho, quando uma voz domina o espaço e outra se anula em silêncio. Aparece no almoço de domingo, quando alguém monopoliza a conversa, e outro se torna o guardião das emoções de todos. Está presente até em amizades, quando um sempre precisa ser ouvido e o outro, sem perceber, abdica de ser visto. Essas dinâmicas são comuns porque não pertencem apenas às pessoas, mas aos arquétipos que carregamos em nossa psique. Na visão de Jung, cada relação que vivemos é também uma coreografia interior. O empata, com sua sensibilidade aguda, representa a parte que busca conexão, que quer dissolver fronteiras para sentir o mundo. O narcisista, por sua vez, é a parte que busca afirmar sua existência, defender sua identidade, conquistar reconhecimento. Quando essas forças se encontram, dentro ou fora de nós, não é apenas convivência. É choque entre necessidades fundamentais, entre a expansão do eu e a entrega ao outro. É por isso que tantos se veem presos num ciclo de dar demais ou exigir demais, sem entender de onde nasce essa tensão. Mas há algo mais profundo. Se ficarmos apenas na superfície, acreditamos que empata e narcisista são papéis fixos, quase rótulos imutáveis. A psicologia analítica nos convida a olhar além, ver o empata não como um mártir perfeito e o narcisista não como um vilão absoluto. Ambos carregam feridas, ambos guardam sombras, ambos expressam algo do que precisamos integrar. A introdução a essa viagem não é sobre identificar quem é quem, mas perceber que talvez em diferentes momentos da vida já fomos ambos, e que reconhecer isso pode ser a chave para sair da repetição e caminhar em direção à individuação. O empata, à luz de Jung, não é apenas a pessoa sensível que chora em filmes ou se emociona com pequenas gentilezas. Ele encarna uma função psíquica profunda, a de sentir o campo coletivo, captar o não dito, viver como se tivesse antenas emocionais sempre ligadas. Essa sensibilidade, embora muitas vezes pareça um dom, também é uma ferida aberta. O empata se molda no desejo inconsciente de proteger, de acolher, de salvar, como se fosse responsável pelo equilíbrio do mundo à sua volta. Carrega a marca do cuidador ferido, aquele que se doa sem reservas, porque teme que, se não o fizer, o vínculo se desfaça. Na sombra do empata, habita uma verdade incômoda. A sua doação muitas vezes esconde a dificuldade de dizer não. Ele acredita que ser amado depende de oferecer-se inteiro, mesmo que isso custe sua energia vital. Essa sombra se revela em situações simples. No trabalho, é o colega que sempre aceita tarefas extras para evitar conflito. Na família, é quem escuta todos sem nunca pedir espaço para ser ouvido. Nas amizades, é quem carrega segredos e dores como se fossem seus, até perder a noção de onde termina o outro e começa ele mesmo. E cada vez que ultrapassa esse limite,
reforça a ideia de que só terá valor se for indispensável. Para Jung, a chave está em reconhecer que o empata não é apenas bondade pura. Ele também precisa encarar o impulso de controlar pelo cuidado, de manter o amor através do sacrifício. Quando não olha para essa sombra, torna-se refém de sua própria sensibilidade. Mas quando começa a integrá-la, descobre que pode amar sem se dissolver, acolher sem se anular, sentir sem carregar o peso do mundo inteiro. É nesse ponto que a sensibilidade deixa de ser ferida e se transforma em sabedoria relacional, capaz de sustentar vínculos verdadeiros sem desaparecer dentro deles. Muito do que se fala hoje sobre empatia está coberto de distorções. Ser empata não significa ser frágil e incapaz de lidar com a vida, nem tampouco um título especial que diferencia alguns poucos do restante da humanidade. Jung nos lembra que a sensibilidade é uma função da psique, presente em todos, ainda que em diferentes intensidades. O empata não é um escolhido espiritual, tampouco uma vítima predestinada. Ao contrário, sua condição é humana, compartilhada e por isso mesmo tão profunda. Desmontar os mitos é essencial para não transformar um potencial em prisão. O empata não é aquele que sempre se sacrifica sem reclamar, nem alguém condenado a sofrer em silêncio pelo bem dos outros. Essa narrativa romântica apenas alimenta a sombra da vitimização. Também não é alguém que, por sentir demais, tem carta branca para invadir a intimidade do outro em nome do "eu sei o que você sente". Sensibilidade não é autorização para ultrapassar fronteiras, mas um chamado para aprender a respeitá-las. E não é raro que, ao se identificar com essa imagem popular do empata, a pessoa se esconda do verdadeiro desafio: aprender a se posicionar, a proteger seu próprio território interno. No cotidiano, vemos esses equívocos se repetirem. A colega de trabalho que acredita ser empata apenas porque absorve a atenção da equipe, mas não percebe que nunca expressa seus próprios limites. O amigo que se orgulha de sentir o sofrimento alheio, mas transforma essa sensibilidade em um pedestal moral. Ou ainda o familiar que se esconde atrás da identidade de cuidador para evitar olhar para sua própria dor. Nenhum desses casos revela o empata verdadeiro. Apenas mostram como a ideia pode ser mal interpretada. O empata, na visão de Jung, não é um rótulo que exalta ou diminui. É uma função psíquica que pede integração, sob pena de se perder em caricaturas. Quando ouvimos a palavra narcisista, pensamos logo em diagnósticos, em manipulação, em ego inflado. Mas, pela lente de Jung, o narcisista não é apenas um rótulo clínico. Ele é o retrato de um arquétipo ferido. Sua busca incessante por reconhecimento nasce de uma ferida primordial. A sensação de não ter sido visto em sua essência, de não ter recebido espelho suficiente nos primeiros vínculos da vida. Assim, o narcisismo não é apenas vaidade, mas uma tentativa desesperada de confirmar que se existe. É a criança interior que, não encontrando reflexo no olhar dos pais, constrói um espelho artificial para não desaparecer. Esse arquétipo ferido pode se manifestar de formas variadas. No trabalho, é o colega que precisa ser elogiado a cada entrega, não por vaidade pura, mas porque o silêncio lhe soa como abandono. Na família, é aquele parente que monopoliza conversas, não porque despreze os outros, mas porque teme não ter espaço se não falar mais alto. Entre amigos, pode ser quem sempre puxa para si as histórias, porque teme que, se não for o centro, se tornará invisível. Sob a aparência de grandeza, o narcisista esconde uma solidão abissal, a de não acreditar que pode ser amado sem provar constantemente seu valor. Jung via o narcisismo como um movimento psíquico que, se reconhecido, pode se transformar em força criativa. O foco no eu, quando amadurecido, não é mais tirania, mas consciência de identidade. A ferida primordial, quando acolhida, deixa de exigir aplauso e passa a gerar expressão genuína. O problema surge quando a sombra é negada. Nesse ponto, o indivíduo vive aprisionado no reflexo, incapaz de olhar para além de si mesmo. Mas, ao reconhecer sua origem, o vazio de não ter sido visto, abre-se a possibilidade de algo novo. Transformar a busca incessante de espelhos em um encontro real consigo e, consequentemente, com o outro.
Quando o empata encontra o narcisista, não se trata apenas de duas personalidades em conflito, mas de dois espelhos que se refletem. O que um tenta esconder, o outro revela sem esforço. O empata, que deseja ser reconhecido pelo quanto sente, olha para o narcisista e vê aquilo que não ousa assumir, a vontade de também ser visto, de também ocupar espaço. Já o narcisista, que busca ser admirado, encontra no empata o reflexo de uma sensibilidade que perdeu ou não consegue acessar. É por isso que essa relação é tão magnética. Cada um encarna a sombra do outro. Na prática, essa dança pode ser devastadora. O empata se vê drenado, acreditando que sua missão é curar ou sustentar o outro. O narcisista, por sua vez, sente que nunca recebe o suficiente, como se toda a energia ao redor fosse sua por direito. Esse ciclo se repete em escritórios, quando um colega absorve todas as demandas emocionais, enquanto o outro brilha no centro das atenções. Repete-se em lares, quando um membro da família se torna eterno pacificador, enquanto o outro dita o ritmo das conversas. E se repete em grupos de amizade, quando um se desmancha em compreensão, enquanto o outro constrói narrativas de si mesmo. Ambos, sem perceber, estão presos em papéis que reforçam suas feridas. Mas há um ponto de virada. Jung dizia que a sombra não é inimiga, mas porta de entrada para a individuação. O empata precisa enxergar que por trás de sua entrega sem fim, há o desejo de ser visto e valorizado. O narcisista, por trás da exigência constante de aplauso, guarda a saudade de uma sensibilidade perdida. Se cada um ousa olhar para esse espelho, o conflito deixa de ser prisão e passa a ser revelação. A tensão entre sentir demais e afirmar demais se transforma em convite, integrar o que foi projetado no outro e recuperar partes esquecidas de si. Se ficarmos presos às categorias de empata e narcisista, reduzimos arquétipos vivos a caricaturas rígidas. Jung nos lembra que dentro de cada um de nós existe tanto a necessidade de se afirmar quanto a de se conectar. O verdadeiro encontro não acontece entre dois personagens fixos, mas entre essas polaridades que coexistem em nossa própria psique. O excesso de foco no eu e o excesso de foco no outro são dois extremos de uma mesma estrada, e quem caminha por ela cedo ou tarde descobre que já ocupou os dois lados. Esse movimento se torna evidente no cotidiano. O empata, que se esgota tentando sustentar todos ao redor, em certo momento, explode em raiva e se torna temporariamente narcisista, exigindo reconhecimento que nunca pediu. O narcisista, ao se deparar com uma queda, descobre em si uma vulnerabilidade tão intensa que, por instantes, sente o peso do mundo como um empata. Esses momentos revelam que não somos apenas um ou outro, mas seres em fluxo, oscilando entre polos que nos desafiam a encontrar equilíbrio. O problema não é sentir demais ou querer demais, mas permanecer inconsciente desse movimento e permitir que ele governe nossa vida sem escolha. A individuação, nesse contexto, não significa eliminar uma das forças, mas aprender a dançar com ambas, integrar a coragem de se afirmar sem perder a capacidade de sentir, sustentar a sensibilidade sem abdicar da própria presença. Para além dos rótulos, o encontro entre empata e narcisista se revela como metáfora de um processo maior, a reconciliação entre os opostos que nos habitam. E é nesse ponto que a dor da convivência pode se transformar em esperança, pois cada tensão é também uma oportunidade de expansão. O choque deixa de ser prisão e passa a ser portal. Chegamos ao ponto em que o conflito invisível deixa de ser apenas desgaste e começa a se revelar como chave de transformação. O empata e o narcisista, longe de serem inimigos fixos, são arquétipos em diálogo dentro de cada um de nós. A sensibilidade que absorve demais e o ego que exige demais falam da mesma busca: ser reconhecido, ser visto, ser validado em sua existência. Quando permanecemos inconscientes, esses polos nos aprisionam em relações exaustivas, ciclos repetidos e vínculos que drenam. Mas quando ousamos enxergar que ambos vivem em nós, o encontro muda de significado. Torna-se oportunidade de integração. Na linguagem de Jung,
Individuar-se é reconhecer a sombra sem rejeitá-la, trazer à consciência aquilo que negamos em nós mesmos. O empata descobre que pode se afirmar sem culpa. O narcisista descobre que pode sentir sem perder a identidade. E nesse ponto, a dualidade que antes era ferida se transforma em caminho. O choque que parecia apenas destrutivo mostra sua função: abrir espaço para um ser humano mais inteiro, capaz de amar sem se dissolver e de se expressar sem esmagar. A dor se converte em revelação, e o que antes era conflito passa a ser convite à maturidade psíquica. Se essa reflexão despertou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que também viva essa dança entre sentir demais e exigir demais. Escreva nos comentários se você se reconhece mais no empata, no narcisista ou em ambos. E se deseja continuar mergulhando comigo nas profundezas da psique, inscreva-se no canal para não perder os próximos encontros. No fim, não há empata nem narcisista. Há apenas uma psique em movimento, atravessando opostos como quem atravessa um rio em busca da outra margem. Cada encontro, cada atrito, cada silêncio carregado é uma ponte invisível para dentro de si. Se você escutar com atenção, perceberá: a ferida que sangra também é a porta que se abre, e o espelho que dói também é o reflexo que liberta. Somos feitos da coragem de sentir e da ousadia de existir. E quando integramos essas forças, descobrimos que não precisamos mais pedir permissão para sermos inteiros.